Nessa sequência de vídeos eu vou explicar sobre as redes neurais, contar um pouquinho sobre a história da, dessa linha de pesquisa e vou detalhar um pouco sobre as redes neurais de múltiplas camadas, talvez aquela mais conhecida e mais utilizada. Então, nessa sequência, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o histórico dessa linha de pesquisa, sobre as redes neurais biológicas e alguma intuição sobre como aplicar isso no nosso contexto de computação bioinspirada ou inteligência artificial. Em seguida, eu vou falar sobre o aprendizado supervisionado, que é um dos problemas que a rede neural resolve, passando para a parte de classificação e então uma sequência de 3 vídeos detalhando sobre as redes neurais artificiais, né, e como implementá-las. Então vamos começar falando um pouquinho sobre as redes neurais, né? Então, lá no começo do curso eu comentei, né, que desde os primórdios da área de inteligência artificial, a grande inspiração, a grande sacada que eles tiveram foi que, bom, nós queremos simular computacionalmente inteligência, raciocínio, né? Queremos criar um agente que consiga pensar, consiga aprender. Nada mais intuitivo do que você se inspirar no funcionamento do próprio cérebro humano, né? Ou de qualquer outro animal também, mas o intuito era, dado que o ser humano tem uma capacidade única de aprendizado, de raciocínio, né? Será que eu consigo replicar essa habilidade num computador? E obviamente, se eu conseguir, quais são as vantagens que eu tenho com isso, né? Então, primeiro que eu conseguindo simular com exatidão, ou talvez não exatidão, mas uma boa aproximação de como o cérebro biológico funciona, pode ajudar os neurocientistas a compreenderem melhor, né, o funcionamento do cérebro. Então, através de simulação, podem ser feitas comparações paralelas para tentar se aprofundar mais no funcionamento. E da mesma forma, se eu consigo modelar uma rede neural computacionalmente, eu consigo criar algoritmos que aceleram o aprendizado, né? Então, imagina que eu consiga simular um cérebro humano, só que com uma velocidade de aprendizado muito mais rápida do que o cérebro biológico, né? Ou que eu possa fazer certos ajustes que faça com que o aprendizado seja mais eficiente que o cérebro humano. Então, toda a ideia girava em torno desses princípios. O cérebro, né, e o sistema nervoso, eles agem como um processador de informação nos seres vivos. A gente pode pensar que é um, um computador que tem embutido aqui na nossa cabeça que consegue captar informação, processar e agir de acordo com essa informação capturada, né? No ser humano, ele é composto por cerca de 10 bilhões de neurônios e cada neurônio pode estar ligado a cerca de 5 mil outros neurônios através de estruturas chamadas sinapses, né? A gente pode pensar nisso como um grafo, uma rede direcionada, né? Então tem os neurônios e tem ligações com outros neurônios, né? Então, essa rede, para você ter a dimensão, para vocês terem a dimensão, ela tem 10 bilhões de nós e 5 trilhões de arestas, né? Arestas direcionadas. Então, é uma rede gigantesca. Falando um pouco sobre a parte biológica, né? Então, o neurônio biológico, ele é composto por vários componentes aqui, só que o mais importante para a gente são esses três, os dendritos, né, que
é isso daqui. É como se fosse uma árvore com múltiplas ramificações, né? Com várias ramificações. Então você vê aqui esse dendrito, ele faz aqui uma ramificação aqui, outra aqui, outra aqui. Esse tem mais ramificações ainda, né? A gente vai ver por que daqui a pouquinho, né? Então a função do dendrito é receber estímulos de outros neurônios. O soma, né, que é o corpo aqui da célula, ela age como um combinador de informações, um agregador de informações, né? O intuito do soma é processar a informação que está recebendo para enviar informações. E o envio das informações é através do axônio, né? Que é essa outra ramificação aqui, que é mais compridinha e tem menos ramos na sua ponta, tá? E qual que é a ideia aqui, né? A ideia é que eu tenho esse neurônio aqui, que esse axônio está conectado com um dendrito, né, de outro neurônio. Tá? Então, veja que ele tem poucas ramificações para combinar com um dendrito específico que tem muitas ramificações para facilitar essa conexão, né? Então aqui ele não quer se conectar com qualquer um e aqui ele quer permitir que qualquer um se conecte. Então, mais ou menos essa ideia aqui, passada pelo neurônio artificial. E aqui tem um desenho, né, de como que é feita essa conexão e essa comunicação, né? Então, veja só, o cálcio, aqui, né, onde tem a substância aqui em torno deles, tem um potencial positivo, né? Se você tem um aumento de quantidade de cálcio no entorno aqui dos axônios, ele faz com que as vesículas se abram, né? Ou seja, você tendo um aumento de concentração de cálcio faz com que abram-se as portas aqui e os neurotransmissores podem sair, podem fluir até essa junção chamada junção sináptica, né? Então ele viaja por aqui. E esses neurotransmissores vão se encaixar nesses receptores, né? E esses receptores passam a ser estimulados. Então a ideia da comunicação é essa. Quando você tem uma concentração suficiente de cálcio, o axônio é ativado e envia neurotransmissores para os dendritos que então capturam, tá? Então, embora seja um processo que a gente possa pensar contínuo, ele age mais ou menos como o nosso computador, né? Que você tem lá a corrente elétrica passando, se a tensão for até certo limiar, ele considera como um bit 1 e abaixo do limiar como um bit 0. Então, tendo uma concentração de neurotransmissores suficiente, ele considera como uma informação 1 e ativa esse neurônio seguinte, que vai repassar a informação para outros neurônios, né? Então, aqui continuando, né? Então, os neurotransmissores vão se juntar com os receptores, né? E quando tem neurotransmissores suficientes, eles conseguem abrir a porta do dendrito, que começa a receber, né, o cálcio, sódio e outros íons positivos nesse dendrito. E com isso, o neurônio de destino ele fica então carregado positivamente. Então ele causa um impulso elétrico que ativa esse neurônio de destino, né? E aí esse neurônio de destino ele vai enviar a informação, né, através do seu próprio axônio. A tarefa mais comum que a gente tem para as redes neurais é o aprendizado supervisionado, né, em que a ideia básica é: eu tenho exemplos de entrada e saída e eu tento aprender uma função de generalização que mapeia essas entradas e saídas e as entradas que eu não observei como exemplo. Então imagina que eu tenho um conjunto, né, um conjunto X
Aqui eu tenho vários pontos aqui. E eu tenho um y, que também tem alguns pontos. Não precisa ter a mesma quantidade que x, né? E aqui ele fala o seguinte, olha, eu quero mapear cada um desses pontos para um ponto de y. O que caracteriza uma função, né? Um f de x. Então, imagina que eu apresente para a rede neural apenas um subconjunto dos pontos e a rede neural no final vai conseguir extrapolar para o restante dos pontos de x, para aqueles pertencentes aos conjuntos que eu não conheço, né? Porque, obviamente, se eu conhecer todo o conjunto, todo o mapa do conjunto x com o conjunto y, eu não preciso criar uma função, porque eu já tenho a função mapeada, eu já tenho toda ela mapeada. Então, a ideia é que eu tenho uma parte do conjunto x e eu quero aprender uma função que extrapole para o restante desse conjunto x. Então, no próximo vídeo eu vou detalhar mais essa tarefa de aprendizado supervisionado para a gente entender como tudo se encaixa no conceito de redes neurais artificiais.